O livro do Êxodo é um dos textos mais importantes da Bíblia, pois descreve não apenas a libertação dos hebreus da escravidão no Egito, mas também o momento em que o povo de Israel passa a se reconhecer como uma comunidade religiosa ligada a Deus por uma aliança. Enquanto o livro de Gênesis apresenta as origens do povo por meio das histórias dos patriarcas, Êxodo mostra a formação histórica e espiritual de Israel. O livro inicia relatando que os descendentes de Jacó, também chamado de Israel, haviam crescido numericamente no Egito desde os tempos de José. Com o passar das gerações, um novo faraó ascendeu ao poder e passou a ver os hebreus como uma possível ameaça política e militar. Temendo uma revolta ou uma aliança deles com inimigos estrangeiros, o governante decidiu submetê-los a um regime de trabalhos forçados. Os israelitas foram obrigados a trabalhar na construção de cidades-armazéns e em diversos serviços pesados, vivendo sob um sistema de opressão cada vez mais duro. Para reduzir o crescimento da população hebraica, o faraó ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos. Nesse contexto, nasce Moisés. Para salvá-lo, sua mãe o coloca em um cesto nas águas do rio, onde ele é encontrado pela filha do faraó. Criado no ambiente da corte egípcia, Moisés recebe educação e formação privilegiadas. No entanto, ao perceber a injustiça cometida contra seu povo, ele intervém em defesa de um hebreu e acaba matando um egípcio. Com medo da punição, foge para o deserto e passa a viver na terra de Midian, onde se torna pastor. O momento decisivo de sua vida acontece quando ele tem uma experiência religiosa no Monte Horeb. Ali Deus se manifesta por meio de uma sarça que ardia sem se consumir. Nesse encontro, Deus revela seu plano de libertar os israelitas e escolhe Moisés como instrumento dessa missão. Mesmo demonstrando insegurança e relutância, Moisés aceita retornar ao Egito, acompanhado de seu irmão Arão, que passa a ajudá-lo como porta-voz. Ao confrontar o faraó, Moisés exige a libertação do povo em nome de Deus. O governante, porém, recusa-se repetidamente a permitir a saída dos hebreus. Em resposta, ocorre a sequência das 10 pragas do Egito, que atingem o rio, a terra, os animais e a própria população. Essas pragas demonstram, dentro da narrativa bíblica, a superioridade do Deus de Israel sobre os poderes do Egito. A última praga, a morte dos primogênitos, leva finalmente o faraó a permitir a saída dos israelitas. Esse evento passa a ser lembrado pela celebração da Páscoa judaica, que simboliza a libertação do povo. Após a partida, os israelitas iniciam sua jornada rumo à liberdade. Entretanto, o faraó muda de ideia e envia seu exército em perseguição a eles. É nesse momento que ocorre a famosa travessia do Mar Vermelho. Segundo o relato, Deus abre um caminho nas águas para que os hebreus atravessem em segurança, enquanto o exército egípcio acaba sendo impedido de alcançá-los. Esse episódio torna-se um dos maiores símbolos da intervenção divina na história de Israel. Depois da libertação, o povo inicia uma longa caminhada pelo deserto. A experiência da liberdade traz também dificuldades. A falta de alimento, de água e a incerteza quanto ao futuro geram crises de confiança entre os israelitas. O texto relata diversos momentos de murmuração do povo contra Moisés e até contra Deus. Mesmo assim, Deus continua sustentando a comunidade, enviando maná como alimento e fazendo brotar água da rocha para saciar a sede. O momento mais decisivo do livro acontece quando os israelitas chegam ao Monte Sinai. Ali ocorre a aliança entre Deus e o povo. Moisés sobe ao monte e recebe as leis que orientarão a vida religiosa, moral e social da comunidade. Entre essas leis estão os 10 mandamentos, que se tornam um dos fundamentos éticos mais importantes da tradição judaica e cristã. Além dos mandamentos, o livro apresenta diversas outras leis relacionadas à justiça, à convivência social e ao culto religioso. O objetivo dessas normas era organizar a vida do povo e garantir que a nova comunidade permanecesse fiel à aliança estabelecida com Deus. A parte final do livro descreve em detalhes a construção do tabernáculo, um santuário móvel que simbolizava a presença de Deus no meio do povo durante sua peregrinação. O texto apresenta instruções minuciosas sobre a estrutura do santuário, os objetos sagrados e as vestes sacerdotais. Assim, o livro do Êxodo não é apenas uma narrativa sobre libertação política, mas também um relato sobre a formação espiritual de uma comunidade. Ele apresenta Deus como libertador, legislador e guia do povo, e estabelece os fundamentos religiosos que marcarão toda a história posterior de Israel. O tema da libertação, da aliança e da fidelidade a Deus torna o Êxodo uma das narrativas mais influentes de toda a tradição bíblica.